Mas veja, Ele está contigo nessa jornada. E Ele vai tornar a sua jornada mais eficiente. O Espírito Santo vai tornar a sua jornada mais produtiva. Você vai colocar energia e vai produzir mais. Você colocava muita energia, produzia tanto. Com o Espírito Santo, você colocar a mesma energia e vai produzir mais. Porque Ele vai te dar a força que você precisa. Quem conhece aqui a história de Sansão? Sansão era fraquinho ou era forte? Ele era forte porque tinha cabelo grande? É porque o Espírito do Senhor vinha sobre ele. O cabelo grande era algo que Deus pediu para ele, tinha que obedecer, né? Ter o cabelo grande, não tocar nada morto, e não beber bebida forte. Era o que Deus pediu para ele. E ele obedecia a isso, o Espírito do Senhor vinha sobre ele, ele ficava forte, dava força física. Vou fazer a pergunta, hein? É pela fé, hein? Quantos querem força física que diga amém? É isso aí, pastor, eu creio. Sansão tinha força, por que eu não posso? É o mesmo Espírito. O Espírito Santo habita em você. Ele te dá a força que você precisa para você caminhar mais. Ele te dá a sabedoria. O que Salomão pediu para Deus? Deus, eu quero o quê? Sabedoria. E Deus deu para ele. O Espírito da sabedoria habita em você, para que você seja iluminado pela verdade. A gente vai conversar mais ao longo dessas mensagens de domingo. Semana que vem eu estou aí de volta. O pastor Edmundo está deixando, eu vou embora. E um dos tópicos, vamos falar sobre a interação do Espírito Santo com a palavra. É tremendo, porque com o Espírito Santo, vou te adiantar, o Espírito Santo, a Bíblia fica mais colorida. Pastor, a Bíblia é muito, assim, meio preto e branco. As palavras vão saltar no seu coração. É o Espírito Santo que faz isso. Vai tornar mais vivo o seu relacionamento com a pessoa de Deus. Com o Espírito Santo em alta. Por quê? Porque nós precisamos do autor junto com a gente para entender a palavra. Você sabia que quem escreveu a Bíblia foi inspirado pelo Espírito Santo? E você sabia que o apóstolo Paulo, ele declarou que o que ele escreveu, ele recebeu por revelação. Se o Paulo escreveu o que escreveu por revelação do alto, por que eu vou achar que eu vou entender tudo com a minha mente? Eu preciso da revelação do alto para enxergar o que Paulo estava comunicando. Ele fala, o que eu escrevo para vocês é do alto, é do céu. A palavra diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Tá bom, só até aqui. Depois isso é matéria para frente. Mas, querido, é isso aí, olha. Não existe vida cristã sem o Espírito Santo. É Ele que convence o homem, sabe? Quando você levantou sua mão e disse, sim, Jesus é o Senhor da minha vida, você foi movido pelo Espírito, você ouviu uma mensagem, algo te convenceu, você foi atraído, você viu luz, vida na vida de alguém, e você viu um amigo, um colega, ouviu uma mensagem no rádio, na televisão, na igreja, foi convidado, ou de berço, você serve ao Senhor, mas mesmo aqueles que desde berço fazem uma escolha, eu decido servir a Deus agora, não mais somente o Deus dos meus pais, mas o meu Deus. Eu faço a escolha, é o Espírito Santo sobre nós. Sem o Espírito Santo, todo o nosso trabalho é esgotador. Estou recapitulando, né? Eu mencionei isso no ano passado. Com Deus, o nosso trabalho é mais produtivo. Usei esse texto aqui, Eclesiastes 10:10. Se o machado está cego e a sua lâmina não for afiada, é preciso golpear com mais força, agir com sabedoria assegura o sucesso. Então, você dá o lugar ao Espírito Santo, você valorizar o Espírito Santo é afiar o machado. Quantos querem botar menos força e mais resultados? Digam amém. Então, valorize o Espírito Santo. Lá no seu trabalho, o Espírito Santo me ajuda. Na sua casa, na sua família, o Espírito Santo me ajuda. Para trazer soluções a conflitos. Às vezes uma palavra sábia, na hora certa, resolve toda a circunstância. Caramba, pastor, tem uma situação lá e parece que eu falo, piora. Os maridões aí têm dificuldade de se comunicar. Pastor, eu vou falar com a minha esposa e vou melhorar, piora. Pede ajuda ao Espírito Santo para que você possa ser sábio naquilo que você vai falar para trazer solução.
Você é o chefe da empresa, quer falar com os funcionários, pede ajuda do Espírito Santo me ajuda, me dá sabedoria. Você quer falar com o seu chefe, peça sabedoria ao Espírito Santo, para que você possa ser sábio nas suas palavras, ele te orienta, ele te dirige. Sem o Espírito Santo, não existe verdadeira comunhão com o Pai e com o Filho. Ele te guia no relacionamento. Nós precisamos do Espírito Santo nos guiando na comunhão com a verdade. A palavra chega a dizer que não sabemos como orar, mas o Espírito intercede por nós. Você quer ser mais eficaz? Peça ajuda ao Espírito Santo. Ore em línguas. A oração sábia, a oração diretamente ao Pai, a oração certa, gaste tempo orando em línguas. Ele nos conduz em nosso relacionamento. Semana retrasada, até estive mencionando, se alguém sabia dançar valsa. Até perguntei, pastor Edmundo, o senhor sabe dançar valsa? Aí a Cláudia falou, não, é eu que não sei, é ele que sabe dançar valsa, né? E ela vai junto. Então, o Espírito Santo, se você quer dançar com alguém, você precisa de um parceiro que sabe dançar. O Espírito Santo sabe o que ele está fazendo. Então, você precisa ir junto com ele, nessa dança do céu, você tem que se render a ele. E ele tem uma maneira, ele tem um método. E geralmente não é de acordo com o nosso método. Contraria muitas vezes o senso comum, mas é a verdade. Eu creio na verdade, está todo mundo indo para lá, eu vou seguir a Deus. Lá em Gênesis 26, fome na terra, provavelmente muitas pessoas se movendo, Deus chega para Isaac e diz, fica na terra. Oh meu Deus, está todo mundo embora, tem crise, eu tenho que alimentar as crianças. Deus diz, fica na terra. E ele foi contra toda aquela lógica natural. Ele foi obediente. Então não era uma questão de ser inteligente ali, nada contra os diplomas, Deus usa seus talentos, Deus usa a tua sabedoria, seus dons que Ele te deu, Ele usa, mas eu tenho que ser obediente a Deus. Deus disse para Isaac, fica na terra. Então ele fluiu ali com o plano, com a vontade de Deus. Nossa comunhão, nosso relacionamento com o Pai, com o Filho, nós precisamos da orientação do Espírito Santo. Ele sabe o caminho certo, ele sabe as palavras certas para te conduzir nesse relacionamento. Amém? Quando você chega diante de Deus, para se relacionar com Deus, Ele é o Deus abençoador. Ele quer te abençoar de cima a baixo. Amém? Sim ou não? Sim, que nem o pastor Luiz, né? Ele quer te abençoar de cima a baixo. Sim ou não? Ele fala assim, é sim, Ele quer te abençoar. Mas veja, quando você vai diante de Deus, se você já chegar com a listinha, até eu brinco com as minhas filhas, você não pode chegar diante de Deus, você tem uma listinha lá, sonho A, sonho B, sonho C. Aí você chega na presença de Deus assim, aqui ó Deus, toma minha listinha, tá? Eu te amo, um abraço, tchau, tchau. Ele vai olhar assim, se as minhas filhas chegarem assim para mim, eu vou achar estranho. Não, fala, papai, eu te amo. Papai, ó, como é que o senhor está? Está bonito. Pai, emagreceu? Fala que ama, tal, fica ali. Aí depois, papai, olha, tem um negócio que eu estou precisando. Beleza, porque relacionamento. Então, guarda a sua listinha, ó. Papai, vou guardar a listinha que está no bolso. Aí você vai para a presença de Deus, aí fica louvando, adora, agradece, louva Ele. Aí depois de um tempo na presença de Deus, aí você puxa a sua listinha. Amém, igreja? Então isso agrada a Deus. Então, olha, nós temos que nos render aos cuidados do Espírito Santo. O Espírito Santo sabe das coisas. Ele é mais sábio do que a gente. Ele sabe, e Ele tem um compromisso de cuidar da sua igreja. Quando o Espírito Santo partiu, quer dizer, o Espírito Santo partiu, ele está com a gente. Quando Jesus Cristo partiu, ele deixou quem? O Consolador, o Espírito Santo. Ele está conosco e ele tem um compromisso, ele recebeu uma missão. Cuida da minha igreja. Ele recebeu uma missão. Então nós temos que nos render ao cuidado dele. Deus instituiu pastores, apóstolos, mestres, para que a igreja seja edificada. Evangelistas, para que a igreja cresça. Mas o pastor da igreja é Cristo, é o Espírito Santo. Então Deus tem mestres para te guiar, para te orientar, mas você é guiado, dirigido pelos cuidados do Espírito Santo.
E ele veio dar continuidade à obra iniciada por Jesus aqui na terra. Esses slides aqui não compartilhei semana passada, não. O Espírito Santo dá continuidade. O que Jesus começou, o que Jesus fazia? Ele dirigia os discípulos, ele mostrava o caminho, vamos para outra cidade. Ele curava, ele libertava, ele ensinava, ele fazia milagres. Eles tinham dúvida, eles perguntavam ao Espírito Santo: pastor, se eu tivesse a oportunidade de estar presencialmente com Jesus, eu faria todas as perguntas. Por que você não faz as perguntas ao Espírito Santo? Ele habita em você. Ele é o representante de Jesus. Jesus partiu e ele falou: vou deixar outro consolador. E a palavra outro significa alguém exatamente como eu. Jesus deixou alguém exatamente como ele, igual em poder, igual em santidade, igual em força, igual em sabedoria, e ele está com a gente, e ele é uma pessoa, ele não é uma entidade, ele não é um óleo, ou uma fumaça, ou uma pomba, ele é uma pessoa. O Espírito Santo é uma pessoa. Pastor, o Espírito Santo é uma pomba. Não, não é, ele é uma pessoa. Alguém diz, ele é forte como um touro. Eu estou com uma fome de leão. Alguém diz, eu sou forte como um touro. Faz da pessoa um touro. É uma associação. Jesus, ele é comparado a um cordeiro, mas ele não é um animal de 4 patas. O Espírito Santo não é uma pomba. O Apocalipse diz que o Espírito é como brasas, como fogo no altar, mas ele é uma pessoa. São maneiras de você mostrar, tem um simbolismo junto com isso. A palavra diz que Jesus é o leão, mas ele não é um animal, mas ele é o leão da tribo de Judá. Aleluia. Mas o Espírito Santo é uma pessoa. E o que Jesus começou, ele falou assim, olha, é bom para vocês que eu vá, é melhor para vocês que eu vá, para que o Espírito Santo venha. Aleluia, o Espírito Santo precisava vir, e aquilo que Jesus começou a fazer, o Espírito Santo vai dar continuidade. Te orientando, te dirigindo. 2 Coríntios 13, a graça do Senhor Jesus Cristo. Pastor, isso é importante, eu fui salvo pela graça. O amor de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira. E a comunhão do Espírito Santo, eu não sei, mas deve ser algo importante. Mas a graça e o amor de Deus, aleluia, não, todos são importantes. A graça de Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Se o apóstolo Paulo está fazendo essa oração, se ele está declarando que a comunhão do Espírito seja com vocês, porque ela pode não ser conosco. Nós precisamos da ajuda do Espírito. João 16:13, quando vier, porém, o Espírito da verdade, Jesus falando, ele vai vir. Então, ele está deixando tranquilos os discípulos, para eles não ficarem preocupados. Porque Jesus estava 3 anos e meio dirigindo, orientando, e Jesus diz, ele vos guiará toda a verdade, porque não falará por si mesmo. Ele está dizendo tranquilo, olha, ele não vai falar dele, ele não vai trazer algo estranho, ele vai ter testemunho de mim. Mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Vocês precisam do Espírito Santo, porque ele prepara você para o futuro. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou há de anunciar. Pastor, eu tenho receio do Espírito, eu não sei. Não tenha medo do Espírito Santo, porque ele te guia a Cristo, ele glorifica Cristo. Toda manifestação do Espírito Santo glorifica Jesus. Toda vez que você dá lugar ao Espírito Santo, você fica mais perto de Jesus. Toda vez que você dá lugar ao Espírito Santo, você tem mais comunhão com Jesus, porque ele glorifica a Cristo. Tudo que o Espírito faz é exaltar Jesus, glorificar Jesus, te revelar Jesus. Está escrito, ele me glorificará. Há de receber do que é meu e vou há de anunciar. Jesus está deixando claro para os discípulos, olha, confie no Espírito Santo. Ele, vai dar continuidade. Só que agora, não num formato limitado, porque Jesus estava limitado ao corpo físico. Se você quisesse conversar com Jesus, o que você tinha que fazer? Tinha que ir até um lugar físico para conversar com ele. Tinha que caminhar,
E depois chega lá, tinha uma multidão, levava tempo para esperar. E agora, como é que você faz para falar com Jesus? Ele habita dentro de você. Aleluia, essa obra é maior. Agora, para você conversar com ele, para agora não, né? Você teria que levar um tempo para conversar com ele. Agora, todo aquele que crê no mundo inteiro pode conversar com ele. Aleluia. Então, é melhor para vocês. É melhor para vocês. Então, o Espírito Santo nos prepara para coisas futuras. Aleluia. Você, pai de família, mãe, você tem uma jornada, tem filhos. Meu Deus, o futuro está nas mãos do Senhor e Ele te prepara para Ele. Ele te mostra coisas do seu futuro. Quantos querem ter aí um download das coisas futuras? Digo amém. Amém. Deus, o Espírito Santo vai te mostrando, vai te revelando, vai descortinando coisas para vocês. Às vezes tem um desejo no seu coração, é algo que Deus está colocando. O Espírito Santo fala comigo, me prepara. Eu falei até aqui, domingo retrasado, se você está num dia de... Deus sabe que amanhã você vai ter um dia mais desafiador, digamos assim. Ele vai hoje ele começa a falar contigo, ora mais, gasta um tempo mais em oração. Aí você está lá no seu devocional e você percebe que tem que ficar. Calma, fica mais, e você ora, porque Deus está te preparando para o dia seguinte. Aí você vai estar naquela situação e vai estar ali firme sobre a rocha, vai lidar melhor com aquela pressão. Ou então um parente seu está passando por um momento difícil, você começa a orar, interceder, e Deus move a mão sobre a vida dele, e depois você fica sabendo, poxa, eu estava passando por uma situação, poxa, eu orei por você. Você pode orar pelos filhos, a esposa ora pelo marido, o marido pela esposa. Deus só mostrando aí o que nós precisamos. Gente, nós precisamos do Espírito Santo trabalhando em nós, nos dirigindo, nos preparando para as coisas futuras. Quantos querem ajuda aqui? Digo amém. É isso aí. Então, o Espírito Santo é Deus. O Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Amém, igreja? Você está comigo? Isso, muito bom. Ele é Deus. Então nós vimos aí, aqui eu estou recapitulando, o Espírito Santo são concedidos atributos divinos, eu não vou ver um por um, nós já vimos, onipresença, onisciência, onipotência, ele está em todos os lugares, ele sabe de todas as coisas e ele é onipotente, ele pode todas as coisas. Aleluia. Nosso Deus pode tudo. Nosso Deus é poderoso. E ele é chamado de Espírito de Deus, Espírito do Senhor, Espírito do Filho de Deus, Espírito de Jesus, Espírito de Cristo, Espírito da verdade, Espírito Santo, Espírito da santidade, Espírito de vida, Espírito de justiça, Espírito de amor. E hoje eu queria compartilhar com você um pouquinho sobre o Espírito Santo é uma pessoa. Aleluia, ele é uma pessoa e ele nos ensina. E eu falei semana passada que nenhum professor é mudo, né? Mas nenhum professor deixa de comunicar algo, né? Mas ele sempre comunica algo para você. Ele sempre se comunica com você, ele te mostra um caminho. Então, uma pessoa, como um professor, ele se comunica. Se ele fosse algo, uma fumaça, o Espírito Santo é uma fumaça, eu perco, porque eu não vou me relacionar com uma fumaça. O Espírito Santo é um óleo. Não, ele te unge, ele te capacita. Mas ele é uma pessoa com sentimentos, com emoções, com vontades. Tem uma frase aqui do A.W. Tozer que eu coloquei para a gente. Olha só. O Espírito Santo não é um entusiasmo. Ele é uma pessoa. Escreva isso com letras maiúsculas, que o Espírito Santo não é apenas um ser que tem outro modo de existência, mas ele mesmo é uma pessoa, com todas as qualidades e poderes e personalidade. Ele não é matéria, mas é substância. O Espírito Santo tem vontade, inteligência, sentimento, conhecimento, compaixão e capacidade para amar, ver, pensar, ouvir, falar e desejar como qualquer outra pessoa. O Espírito Santo estava na criação, igreja. Quando Deus disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Deus falou, vou fazer o ser humano em minha imagem e semelhança?
façamos. Está no plural, o Espírito Santo estava lá, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eu dei um exemplo para você que o Pai, a água, o exemplo da água. A água tem 3 estados, sólido, líquido e gasoso. Mas os 3 são água. Então nós temos o Deus Pai, temos o Deus Filho, temos o Deus Espírito Santo. Cada um na sua função, cada um em harmonia, um se submetendo ao outro. Jesus falava, eu me submeto ao Pai. Jesus declarou, o Espírito Santo vai falar daquilo que eu falar para ele. Os 3 em harmonia. Aleluia! É para que a gente descanse e confie no Espírito Santo, que ele vai te guiar, como Jesus guiava os discípulos. Romanos 8, 27. Aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que intercede pelos santos. Ele tem uma mente, olha, a mente do Espírito. Mente, emoções. Ele nos ensina e faz lembrar. O Espírito Santo é teu mestre, ele traz à memória aquilo que você precisa. Aleluia! Quantos não querem ter problema de memória aqui? Diga amém. Aleluia! A mente sã, a mente saudável. 1 Coríntios 2,13, disso também falamos. Não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas palavras ensinadas pelo Espírito. Palavras ensinadas pelo Espírito. Pastor, tem diferença a sabedoria humana, a sabedoria no Espírito? Tem. Quando Deus te mostra algo, Ele te ilumina, Ele te ensina com algo que vem do céu, não dessa terra. O ensino do Espírito é vivo, é cheio de vida. Quando Jesus falava, as pessoas olhavam assim, caramba, é diferente esse camarada ensinando. Ele fala como quem tem autoridade, era atraente. Por quê? Porque Jesus falou assim, ó, as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Ele não falava por falar, não era letra saindo da boca dele, era vida. Tinha vida jorrando, querido. Tem vida jorrando da sua vida. Aleluia! Quando você fala, a palavra crida é vida saindo de você. Então você tem que declarar vida na sua casa, vida na sua família. Você tem que abrir seus lábios e declarar vida. Jesus declarou que do nosso interior fluirão rios. Tem algo jorrando de nós. Quando você crê em Deus, tem algo jorrando, uma sabedoria que é ensinada pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Neemias 9:20, ele concedeste o teu bom espírito para os ensinar. Mas, pastor, é de acordo com o nível de escolaridade? Não! É com o nível de fome e sede do nosso coração. Aleluia, porque ele ensina para quem tem fome e sede. Ele é o professor. Ele é o professor. Ele é o mestre, ele que te ensina. Você pode ser uma pessoa com pouco estudo, cheia de sabedoria. Você pode ser uma pessoa mestre, doutor, com pouca sabedoria do céu. Não depende do intelecto, depende do nosso coração aberto para receber sabedoria e revelação. Vai te tornar uma pessoa sábia. E também a sabedoria não está nos cabelos brancos. Embora o pastor Sérgio seja sábio. Mas está no nível de verdade. Porque você pode ser um jovem e ser cheio de sabedoria. Pode ser jovem, cheio de sabedoria. Tomar decisões sábias. Ser uma pessoa centrada. E você pode acabar passando muitos anos e não aproveitando. Eu teve alguns anos da minha vida que eu não aproveitei. Poderia, se eu pudesse voltar, tinha crescido mais, digamos assim, mais verdade. Mas amém. O importante é que onde você está, é tempo de começar a buscar e crescer. Aleluia! Aonde você estiver, na etapa, no nível, digamos assim, aonde você estiver, é tempo de começar, pastor, mas eu esperei tanto tempo, era para ter buscado a Deus, eu tive uma experiência com o Espírito Santo no passado, aí um dia eu orei em línguas e depois parei, um dia Deus falou comigo e tudo se parou, é tempo de recomeçar a igreja.
O Espírito Santo vai falar contigo, vai acender a chama desse relacionamento, para que você viva bem, cheio do Espírito Santo até os últimos dias. É tempo de avançar, igreja. Deixa o Espírito Santo começar a mexer essas engrenagens aí dentro de você. As engrenagens estavam tudo meio paradinho. O pastor estava com teia de aranha, aquelas engrenagens do meu espírito. Não, vai tudo funcionar. E essa máquina, que é o Espírito que Deus colocou em você, a nova criatura, vai funcionar. E você vai começar a viver por Ele, pelo homem interior. Mas Ele nos deu bom espírito para ensinar. Não negaste o maná para poderem comer, e lhes deste água quando tiveram sede. Fala da provisão do cuidado com Deus lá no deserto também. Ele tem sabedoria e inteligência. Mencionamos aqui, né, que ele deu sabedoria a Salomão. Pai, me dá sabedoria. Ele te tira de qualquer situação. Quando Jesus foi pressionado, levaram uma mulher que estava em adultério diante de Jesus. E para pegar Jesus, eles queriam ali botar Jesus numa situação que ele não conseguisse sair, para pegar ele. Não era uma intenção genuína. A intenção não era em si a mulher, era Jesus. E Jesus começa a escrever no chão, e ele fica um tempo ali, ele não se moveu por pressão. Então, a primeira dica aqui, ó, não se mova nesse assunto, não se mova por pressão, hein? Jesus ficou escrevendo no chão, esperando, eu creio, né, que Jesus estava esperando a sabedoria do céu, a resposta. O que eu respondo? Estava lá, tantas pessoas, a mulher que foi pega, estava sendo exposta lá, o pessoal pegando as pedras, estavam todo mundo com a pedra na mão, queriam tacar na mulher, queriam trazer executar a lei ali, segundo a lei de Moisés, aquele tipo de atitude era condenado a apedrejamento. E aí, Jesus? Querendo pegar Jesus. E Jesus, aquele novo legislador, trazendo a nova lei do amor, quando você vive o amor, você cumpre a lei. Jesus só esperando a resposta do céu. Você já passou por uma situação assim? Pressão? Você respondeu rápido ou esperou a resposta do céu? E aí, faz ou não faz? Compra ou não compra? E aí, vai nessa oportunidade ou não? É agora, ó, vai perder. Não, eu tenho que esperar, eu tenho que falar com meu pai. Tem que conversar com a minha esposa. Cara, não se mova por pressão, espera a sabedoria, espera a resposta do céu. Não se mova por pressão, não reaja às pressões, não reaja à provocação do inferno. O inferno quer que você reaja rápido, sem pensar. Não é bom proceder sem refletir. Peca quem é precipitado, o apressado come. Olha aí, o versículo, vocês sabem, vocês são bons. Estou brincando, tá? Esse último não está na Bíblia, não. Aleluia, o apressado se queima, né? Porque está quente demais. Espera um pouco, né? Tem gente que gosta de comer quente, né? Lá em casa é o seguinte, fica pronta, aí a minha esposa come. Aí espera um pouquinho e depois eu como. Que eu não consigo, é muito quente, tem que esperar um pouco. Mas, voltando, Jesus estava escrevendo, e o Espírito Santo, eu creio que o Espírito Santo deu a palavra certa para ele. Aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Pronto, desarmou todo mundo. Acabou, todo mundo soltou as pedras. Ele, mulher, eu não te condeno, vai e não peques mais. Jesus consertou tudo. Deu uma lição nos fariseus, mostrou o amor e a direção para aquela mulher. A resposta certa vai construir a tua casa. A resposta certa vai te colocar no caminho certo. A sabedoria do alto é melhor do que a nossa sabedoria. A sabedoria do céu constrói o ambiente. Mas temos que pagar um preço de não nos movermos com a pressão. Temos que pagar um preço de não nos movermos com as circunstâncias. E esse mundo faz te empurrar, te pressionar. Decide, vai. Não! Porque nós somos treinados e tudo é rápido. Você fica assim no celular. E troca o assunto. Tudo rápido. E muitas vezes ficamos acostumados a esses estímulos. Mas Deus não é assim. Deus não mudou o sistema dele. Deus é mineiro. Pastor Hélio fala isso, né? Isaías 11:2. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento. Sérgio, acho que o pessoal chegou. Chama o pessoal para entrar. Dá uma olhadinha ali. Chegaram?
Tá? Fala lá para eles, para o pessoal entrar, pega o finalzinho aqui, bom que a igreja vê o pessoal. Isaías 11:2, repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Olha, sabedoria, entendimento, conselho, conhecimento. O Espírito Santo conhece tudo, igreja. Ele criou os céus e a terra. Quando o Pai, olha só, presta atenção, quando o Pai disse, a palavra saiu da boca dele. É Jesus, a palavra viva, o verbo vivo saiu. E o Espírito executou, os três em harmonia. O Pai diz, a palavra é enviada e o Espírito Santo executa. Ele sabe de todas as coisas. Creia, o Espírito Santo responde a palavra. O Espírito Santo testifica a palavra. Se você declarar, Jesus é Senhor, o Espírito Santo vai testificar dentro de você. Sim. Ele vai falar amém. Não tem como o pastor estar pregando na igreja, fala amém. Então você fala assim, Jesus é Senhor, o Espírito Santo dentro de você fala amém. Ele vai testificar. Ele testifica que nós somos filhos. Ele fala, você é filho de Deus. Você é amado, você é perdoado, você é justiça, você é mais que vencedor. O Espírito Santo só fica ali, ó, sim, testificando. Porque ele responde a palavra. Ele responde a palavra, querido. Quando você estiver com alguém vai dar uma palavra do céu, isso testifica no seu coração. O Espírito que está nela gera uma palavra. Aí fala a palavra para você, jogou a palavra, olha o tênis, jogou a palavra. Aí você mata no coração. O Espírito que tem em você testifica também a mesma palavra. Ele revela a palavra, falando sobre o Espírito Santo. Já estou terminando, igreja, vamos comigo aqui. Ele te revela. Efésios 1:17. Para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de quê? Revelação do pleno conhecimento dele. Foi Paulo que escreveu isso, falando sobre o conhecimento de Deus. Paulo pedindo a Deus que mostrasse. Mas Paulo já estava escrevendo a mensagem. Paulo está escrevendo a mensagem. E o mesmo Paulo que escreve a mensagem, que é reconhecida como texto bíblico, e nada pode ser acrescentado, Paulo escreve a mensagem, o mesmo que escreve a mensagem, pede a Deus, concede para eles espírito de revelação. Eles precisam do teu espírito para entender isso aqui. Eles precisam do Espírito Santo para caminhar e entender a palavra. Ah, pastor, isso aqui é tão estranho para mim. Pede ajuda ao Espírito Santo. Pede para Ele te revelar, pede para Ele te mostrar. 1 Coríntios 12:8. Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra de sabedoria. Olha, Ele que concede a palavra de sabedoria. A outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. Vem da onde? Vem do Pai. Ele é sensível, falando do Espírito Santo. Ele é cheio de amor, Romanos 15:30. Rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e também pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor, pelo amor do Espírito. Ele é cheio de amor, ele é cheio de alegria, Atos 13:52. Os discípulos, porém, transbordavam de alegria do Espírito Santo. Ele é alegre. Efésios 4:30, ele se entristece. E não entristeçais o Espírito de Deus, na qual fostes selados para o dia da redenção. O Espírito Santo é sensível. E esses atributos são atributos do caráter do nosso Pai. Ele é sensível, ele é cheio de amor, ele tem vontades. Você sabia que o Espírito Santo pode se entristecer? Ele mora em você e ele pode se entristecer. Já teve situações, aqui comigo, igreja, já teve situações que eu estava com meus filhos, que eu agi de um jeito com eles, duro demais, passei um pouco
da linha. Mas, pastor, como é que você sabe? Porque eu percebi que o Espírito Santo ficou entristecido. Como o senhor sabe? Porque ele se calou. Ele segura a onda. Ele ficou triste. Nós temos que valorizar a pessoa do Espírito Santo em nós. Eu agi de um jeito que ficou triste. Se eu magoar a minha esposa, ela vai ficar mais calada na dela. Por quê? Porque eu fiz algo que entristeceu ela. Agi como não deveria. Se eu agir de determinada maneira, aí 2 dias depois, aí as coisas vão melhorando. Se eu agir de uma maneira com meus filhos, quando eles eram menores ainda, se eu agisse duro demais, isso entristecia a minha esposa. Ah, mas briguei com eles, mas quem ficou triste é a mãe. Mas o Espírito Santo é sensível, igreja. E ele nos guia, e ele é um termômetro dentro de nós, e ele avalia o nosso interior para falar, olha, não está legal, atenção, e graças a Deus pelo Espírito Santo, porque foi um termômetro e um basilicador para saber que eu estava no caminho errado. Opa, segurei a onda, estou duro demais. O Espírito Santo até falou assim comigo uma vez, Rafa, não age assim. Eu não sou assim. Caramba, assim, ó. Ok. Recebo. Ele é manso e humilde de coração. Jesus disse, aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Temos que aprender com o Espírito Santo. Veja, não é que nós não devemos mostrar o erro para os filhos, não, tá? É um modo. Oi, Mônica, tudo bom? Fica à vontade aqui. Então, guarde isso aí no seu coração, olha, está errado ali. Nós recebemos atributos e características do nosso Pai, Ele nos criou. Veja, você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Amém? Amém, igreja? Você foi criado à imagem e semelhança de Deus. As suas características vieram de onde? Vieram do Pai, vieram de Deus. Veja, se aquilo que nós somos veio do Pai, Ele se entristece, primeiro por quê? Porque Ele colocou isso em nós. Você fica triste quando alguém fala algo para você. O Deus também fica triste. O Espírito Santo mora em você. Os atributos dele, Ele colocou em nós. As características dele, Ele colocou em nós. Você ama porque Ele ama. Você perdoa, Ele perdoa. Ele tem compaixão, você tem compaixão, Ele tem compaixão. Você se entristece, Ele também. São as características dele que Ele colocou em nós. Você tem vontades, Ele também tem vontades. Ele nos fez a imagem e semelhança. Ele tem vontade, olha, Atos 16, 6 e 7, percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito para pregar a palavra na Ásia, defrontando Mícia, tentava ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. Repita comigo, o Espírito, mais forte, o Espírito de Jesus não permitiu. Ele disse que não vai, ele tem vontade. Você vai estar num lugar, o Espírito Santo vai falar assim, ó, não vai para aquele lugar. Mas, Deus, eu me preparei, o Espírito Santo não vai. Senhor, eu estou preparando as malas porque eu vou morar em Portugal. Aí o Espírito Santo fala, não vai. Vai para a França. Parler francês. Aí, mas o ponto é, seja guiado pelo Espírito. Ele te dirige, igreja. Olha o que diz Romanos 8,14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos. Ele na frente dos filhos, Ele antecipando a vida dos filhos, Ele dirige a sua vida. Deus nos entregou aos cuidados do Espírito Santo. Deus te entregou aos cuidados do Espírito Santo. Então, se renda a Ele. Se renda aos cuidados do Espírito Santo. Ele quer te dirigir, Ele quer te conduzir, e Ele sempre tem o melhor para nós, para a igreja. Você pode dizer glória a Deus? Você pode aplaudir o Senhor?